Você vê pessoas cantando e até mesmo pessoas pregando. O Espírito Santo vai te visitar hoje, o Espírito Santo vai te visitar. O Espírito Santo não é visitante de crente. O Espírito Santo ele foi enviado para habitar no crente. Ele mora no crente. Pastor, aproveitando, o Espírito Santo é uma pessoa, uma força ativa? Ele é Deus ou não é Deus? A sua pergunta, a gente precisa separá-la em três partes. A segunda parte da sua pergunta, em relação ao Espírito Santo, que ele é uma força ativa, a Bíblia não diz isso. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. É dotado de personalidade, de sentimento, de vontade, de decisão. E o Espírito Santo, ele como pessoa, ele tem uma similaridade de natureza, de potencialidade, de atributos similar ao Deus Pai, similar ao Deus Filho. O Espírito Santo é uma pessoa e como prova disso, Jesus, ao prometê-lo, Jesus utiliza um artigo definido no singular, se referindo que não estaria enviando uma força, uma emoção, um símbolo, mas estaria enviando uma pessoa para conviver diariamente conosco. E a gente precisa distinguir a pessoa do Espírito Santo, de selo do Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é o nosso companheiro divino, é o nosso consolador, é aquele que convive diariamente conosco, fazendo parte da nossa história de vida, infundindo no cristão, no Filho de Deus, no servo de Deus, o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo, a produção do fruto do Espírito. Outro sim, nós somos com tendências equivocadas, achar que o Espírito Santo, ele é para o momento de uma liturgia de culto. Aí quando nós iniciamos a liturgia, você vê pessoas orando, vem aqui Espírito Santo, como se ele estivesse distante de nós milhões de anos-luz. Ele não vem, ele já veio, ele já está. Você vê pessoas cantando e até mesmo pessoas pregando. O Espírito Santo vai te visitar hoje, o Espírito Santo vai te visitar. O Espírito Santo não é visitante de crente. O Espírito Santo ele foi enviado para habitar no crente. Ele mora no crente. E outra coisa, você não precisa gritar. Vem aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é tão sensível, ele é tão amoroso, ele é tão delicado, que ele quer conversar. Quando a Bíblia usa aquela palavra de Paulo na bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, coinonia, morar juntos, em residência, na mesma casa, familiaridade. Ou seja, você não pode ter restrição com ele. Você tem que abrir o coração com ele, expor suas necessidades. Numa linguagem bem odierna, você amanhecer o dia, cumprimentá-lo, porque ele é uma pessoa, agradecê-lo. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite me proporcionar o sono do justo. Obrigado por me dar o fôlego de vida. E Espírito Santo, olha, a refeição matinal. Obrigado. Isso aqui é um milagre. É um cuidado seu. Ó Espírito Santo, hoje eu estou pensando fazer isso. O senhor concorda com isso? Eu estou pensando em ir em lugar. Não deixa eu sozinho, não. Me leve, me conduza. Espírito Santo, o que o senhor pensa de mim? O que o senhor quer de mim? Eu estou satisfazendo o seu desejo? Eu estou no centro da sua vontade? É essa a proposta que Jesus estabeleceu para a gente conviver com o Espírito Santo. E isso, muitas das vezes, a gente vai confundir a pessoa do Espírito Santo com trovões,
com relâmpagos e até mesmo com as simbologias. E eu vou falar algo aqui e eu vou explicar. Porque muitas das vezes o pessoal acha que o Espírito Santo é um fogo, que o Espírito Santo é uma pomba, que o Espírito Santo é um selo, que o Espírito Santo é um óleo, que o Espírito Santo é água. O Espírito Santo não é nada disso. Isto são símbolos utilizados por Deus na Bíblia Sagrada para que nós possamos compreender a operacionalidade, a funcionalidade, a revelação, o trabalhar do Espírito Santo. Então, o Senhor Deus usa simbologias na nossa esfera terrena, na nossa compreensão, para que a gente possa compreender as ações de uma pessoa totalmente divina e santa, que é o Espírito Santo. Outro detalhe que você já está me perguntando, porque nós conhecemos o Espírito Santo como o Espírito Santo, mas ele não tem só essa identidade. Ele tem uma variedade de nomes na Bíblia Sagrada. Ele é chamado Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de súplica, Espírito de justiça, Espírito da graça, Espírito da glória. Isso significa dizer que em cada nome desse é uma revelação diferente e pessoal do Espírito Santo, mostrando que ele não é uma força ativa, mas ele é uma pessoa dinâmica. E na multiforme sabedoria divina, ele se revela com vários nomes distintos, de acordo com um propósito, para tratar de uma necessidade nossa e supri-la. Isto é uma dinâmica divina e uma prova do quanto Deus, por meio de Cristo, investiu em cada um de nós, nos dando como presente a pessoa do bendito Espírito Santo.